A gente tem para falar das doenças cardiovasculares, né? Eu gosto muito de trazer essa discussão, porque eu ainda acho que as doenças cardiovasculares, elas são muito subjugadas na nossa rotina. A gente tem aí as doenças cardiovasculares como a principal causa de morte no mundo todo, né? A gente tem aí uma estimativa por baixo, né, dados da OMS, de 30% do total de óbitos no ano no mundo por doenças cardiovasculares. Essa estatística de 30%, ela se reproduz no nosso país. Então, no Brasil também, nós temos aí mais ou menos 30% do total de óbitos relativos à presença de doença cardiovascular. As doenças cardiovasculares predominantes no mundo todo, então, são a DAC, né, a doença arterial coronariana, os acidentes vasculares encefálicos, a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca. A hipertensão arterial, ela, de uns anos para cá, ela deixou de ser reconhecida como doença e passou a ser mais reconhecida como um fator de risco, apesar de que a gente ainda tem um perfil muito permanente da hipertensão. Então, nos últimos 5 anos, houveram algumas diferenças, né, de reconhecimento da hipertensão, no sentido de que hoje, dependendo do tipo da hipertensão, do grau da hipertensão, a gente reconhece que com um approach adequado, não farmacológico, mudanças do estilo de vida, né, redução do sedentarismo, a gente consegue reduzir, por exemplo, o tratamento farmacológico desses pacientes, e alguns, dependendo da classe da hipertensão, poderiam, inclusive, deixar de tomar a medicação, né? No cenário ideal de pesquisa, a gente sabe que no dia a dia não é isso que acontece. Então, existe aí uma mudança em relação a esse manejo, né, da hipertensão. Contudo, né, a hipertensão é a principal causa de mortes por ser a principal causa do desenvolvimento das doenças cardiovasculares crônicas. Então, eu trago para vocês uma atenção especial à fisiopatologia da hipertensão. E a gente sabe que existe uma estimativa da OMS de que até 2030 a gente tem aproximadamente 23 milhões de óbitos por doença cardiovascular. E por que essa estatística ela é tão alarmante, né? A gente teve aí uma pandemia que foi, né, devastadora em relação à quantidade de óbitos provocados, e nem assim a doença cardiovascular deixou de estar à frente dessas estatísticas, porque justamente era uma das principais, um dos principais fatores de risco de morte diante da Covid, né? Então, pacientes que já possuíam doenças cardiovasculares, desde o início, quando a gente conseguiu entender a fisiopatologia da infecção por coronavírus, a gente conseguiu entender também que o componente de doença cardiovascular, a inflamação do sistema vascular, né, não só cardíaco, mas vascular de uma maneira geral, era responsável por agravar os quadros de infecção e aumentar o risco de morte. Então, nem assim a gente conseguiu tirar essa principal causa. Hoje é muito mais fácil morrer de doença cardiovascular do que atropelado por um ônibus, do que de câncer, né, do que de outras doenças. Então, é algo que a gente precisa trazer mais para a nossa rotina, a fala sobre isso, porque a gente começa a sair do degrau de pensar no manejo das doenças só como tratamento, mas também como prevenção, porque apesar da gente saber que existem componentes hereditários, existe o componente genético, esses componentes eles são muito pouco responsáveis, hoje a gente sabe disso, em relação ao meio, aos hábitos ao estilo de vida, aos hábitos alimentares que permeiam aí o desenvolvimento dessas doenças e que são totalmente preveníveis, modificáveis, né? Então, entra muito na questão da gente entender que a gente precisa ter uma maneira de manejo e de fala com o nosso paciente, de o quanto ele precisa estar responsabilizado por isso também, e do quanto isso é grave, né? Então, a gente tem aí um update da hipertensão, né, de 2021, trazendo
aqui é o risco cumulativo de eventos, né, de mortes, os dois aqui por DCVs em geral, então doenças cardiovasculares em geral, todas aquelas que eu citei para vocês, a DAC, hipertensão, insuficiência cardíaca, e aqui no gráfico B, a gente tem de insuficiência cardíaca propriamente dita. Então, a gente não tem uma mudança do risco cumulativo em relação ao comportamento, ou seja, no passar dos anos, os pacientes que possuem doença cardiovascular e insuficiência cardíaca, eles têm aí uma probabilidade grande de desenvolvimento de eventos, né, fatais e não fatais. O que se a gente traz aqui nesse update é que quando a gente vê aqui o dipping state, o status aqui dos pacientes, isso aqui está relacionado com a avaliação da pressão arterial em pacientes que possuem pressão arterial alta, associados à doença cardiovascular e à insuficiência cardíaca, que é o que a gente chama de descenso da pressão, quando a gente faz o exame da MAPA, que analisa a pressão arterial nas 24 horas, uma das avaliações que são aí padrão ouro de avaliação de risco de morte, de desenvolvimento de morte ou eventos, né, não fatais que reduzam que aumentem a morbidade desses pacientes, esse descenso, ele representa o aumento desse risco. Então, aqui a gente consegue observar que os pacientes que não têm, quanto menor o descenso, maior o risco de morte desses pacientes. E assim também na insuficiência cardíaca. E por que é tão importante isso? Porque o descenso da pressão arterial, ele é uma das coisas que representa algo que a gente vai falar muito aqui hoje, que é a função do sistema nervoso autonômico sobre o sistema cardiovascular. Então, hoje a gente sabe, né, que apesar de diversos aí, fatores de risco para o desenvolvimento de doenças, o comportamento do controle do sistema nervoso central e principalmente do autonômico sobre o sistema cardiovascular é um dos principais determinantes do desenvolvimento de doenças e que está diretamente relacionado com o aumento da morbimortalidade nesses pacientes. Nesse gráfico, os autores trazem também uma associação, né, da hipertensão com o desenvolvimento de outras doenças por idade, mostrando aqui que, independente da idade, nós temos faixas etárias aqui abaixo de 45 anos, até mais do que 65. Em todas essas faixas etárias, a presença de hipertensão está relacionado com o aumento, né, o deslocamento para o eixo positivo aqui, para o aumento da mortalidade. Esse também é um dado que fortalece o nosso pensamento diante da prevenção e do manejo dessas doenças, porque além de ser a doença, né, o fator de risco que mais traz a probabilidade de morte, está vinculado a esse alto índice de mortes no mundo todo, a gente tem o diagnóstico sendo feito cada vez mais cedo. Então, pessoas cada vez mais jovens, em posições aí cada vez mais ativas socioeconomicamente, desenvolvendo hipertensão e, consequentemente, doenças cardiovasculares com alto risco de morte em faixas etárias cada vez menores. Então, pacientes aí vêm chegando, né, com 25, com 30 anos, pessoas que às vezes nem sabem que têm hipertensão, né, sofrendo eventos, infarto e acidente vascular encefálico cada vez mais jovens. E isso é assustador, porque isso a gente traz também para o público pediátrico, né? Um aumento absurdo no nível de diagnósticos de hipertensão, obesidade, diabetes e em crianças, né? Então, onde vamos chegar com essas estatísticas dentro de algo que é totalmente modificável, né? Não é uma doença que tem o seu desenvolvimento ali determinado por causas outras que a gente não controla, muito pelo contrário. E aí, quando a gente vai comparar a mortalidade por hipertensão e por todas as outras causas,
independente da faixa etária, a gente também tem o aumento da probabilidade de morte maior em pessoas hipertensas. E esse gráfico aqui é só hipertenso, tá? Não são pacientes nesse estudo, eles não trouxeram dados de pacientes que já tenham outras comorbidades, a existência de hipertensão. Então, a hipertensão arterial, ela é, né, um dos mais importantes fatores de risco, comportamentais, porque tem uma questão, novamente, da hereditariedade, da genética, mas a gente sabe que o que desenvolve, né, o que leva ao desenvolvimento é realmente o fator comportamental no topo da lista, que são fatores modificáveis. Então, a gente, né, tem a manifestação da hipertensão muitas vezes já diante da ocorrência de eventos. Muitos pacientes não têm, e isso é algo muito importante também, porque dentro daqueles 30% de óbitos, a gente tem aí um número de diagnósticos de hipertensão hoje no mundo também que nos diz que em torno de 30% das pessoas no mundo hoje são hipertensas, né? Nos países subdesenvolvidos em desenvolvimento, países como o nosso, a gente tem esse índice de 30% também nas estatísticas. Só que esse índice de 30%, eles são dos casos reportados. Então, são casos que são lá diagnosticados pelo médico e reportados ao sistema de saúde, né? Só que a gente sabe que também a hipertensão, por ser uma doença silenciosa, uma condição silenciosa, muitas vezes essas pessoas vão descobrir-se hipertensas apenas diante de sinais e sintomas, quando, né, quando a situação da elevação da pressão já está ali passível de medicação. Então, devemos ter muito mais do que 30% da população mundial hoje desenvolvendo a hipertensão, inclusive em faixas etárias mais novas, né? E aí a gente sabe que a hipertensão, então, bom, eu entendo que as pessoas ainda acham que a hipertensão é algo muito simples, ninguém dá muita bola para esses aumentos de pressão, ou a gente acaba justificando, minha pressão aumentou porque eu fiquei estressado, minha pressão aumentou porque eu sofri um acidente, minha pressão aumentou porque eu tive um trauma. Ok, são todas justificativas. Porém, a nossa pressão elevar-se a níveis anormais, mesmo diante de causas não justificadas, já indicam ali um descompasso dos sistemas de controle, especialmente se essa pressão é mantida depois. Então, isso é algo que a gente tem que se atentar. E, junto a isso, relatos diários, para quem está nessa área, de pacientes que hoje não tomei meu remédio porque a minha pressão está normal, né? Então, a dificuldade de controle dos níveis pressóricos aumentando também o risco do acontecimento de eventos a partir daí. Então, é alarmante o nosso dado aqui de que mais de 700 milhões de pessoas têm a hipertensão não tratada, né? Então, a gente sabe que hoje no mundo, né, existe um boom aí do desenvolvimento da hipertensão e provavelmente isso ligado muito a o controle do estresse, né, os hábitos de vida, mas que como estará essa curva de mortalidade, né, em aspectos de uma doença, de uma condição que a gente não fala muito. Claro que quando a gente está no nosso meio, a gente fala, mas se vocês forem ver o que a gente fala hoje do controle dos níveis pressóricos, dos cuidados com saúde cardiovascular na prevenção de morte, não é nem de desenvolvimento de doença, é de morte, com as pessoas leigas, ainda é muito pouco, né? E não é um assunto que é trazido com muita frequência. Então, isso é muito importante, porque além da hipertensão ser isoladamente um causador maior de mortalidade, ela também desenvolve outras doenças que aumentam mais ainda a incapacidade física, né? Aumentam o afastamento do trabalho, aumentam o risco de eventos, aumentam os gastos com saúde, né? E isso é algo que a gente precisa falar mais. Então, a gente entende que isso é um dado importante, né? Esse artigo também está na íntegra para vocês lerem lá, desse dado da OMS.
Bom, sendo assim, então, né, eu trago a hipertensão aqui, porque a gente entende que dentro da parte de prevenção cardiovascular, nós poderíamos começar a agir com os nossos pacientes muito antes deles desenvolverem eventos, né? Ou com aquele paciente que, porventura, sofreu um evento ou internou por um motivo como uma intervenção mais simples, enfim, né? Algo que, bom, sofreu um infarto, ou internou por uma angina, ou teve um desmaio, algo que entre aspas, simples, né? Mas que ele tem esse fator de risco. Qual que é a importância da gente, no momento da alta hospitalar ou do acompanhamento, ou até na sinalização para o médico, de trazer dados de que sim, a gente tem muito o que fazer com esse paciente, né? Se a gente for pensar no paciente pneumopata, por exemplo, é o mesmo caso da gente começar a entrar com um approach mais decisivo e assertivo, de que o paciente DPLC ele precisa começar a reabilitação logo depois do diagnóstico. A gente tem muito mais o que fazer com esse paciente, né? E mais do que isso, a gente tem dados de que, mostrando a relação da reabilitação, do exercício com os fatores fisiopatológicos, a gente pode sim reduzir muito a chance desse paciente sofrer um evento depois. Então, entre o paciente que tem hipertensão e que muda hábitos de vida de uma maneira assistida, e um paciente que tem hipertensão e percorre aí o seu caminho sem essa mudança e sem essa assistência, é muito provável que em pouco tempo esse paciente segundo sofra um infarto agudo e tenha eventos com uma consequência muito mais grave do que o primeiro. Então, aí, além da hipertensão ser determinada por pacientes modificáveis, o desfecho da presença desse fator de risco cardiovascular também né? Eu consigo modificar com uma boa prescrição terapêutica, com uma boa indicação terapêutica, com acompanhamento adequado desse paciente. Então, a gente tem aí uma máxima de que todo mundo, né, as evidências já mostram, acho que não tem nenhuma novidade aqui, talvez, pelo menos para a gente, talvez para as pessoas com quem a gente precisa conviver e mostrar essas evidências, sim, de que o treinamento físico, o exercício físico ou a atividade física, que são coisas diferentes, são a melhor maneira de prevenir e tratar doenças cardiovasculares com menores custos, maiores benefícios fisiológicos. E isso, sim, comparado ao tratamento medicamentoso. Então, a gente tem dados na literatura, evidências, que mostram que o treinamento físico, né, a prática de exercício ou a mudança da condição de sedentário para ativo fisicamente, a gente tem as evidências de que isso é superior, pensando no tratamento de sintomas, sinais e sintomas de doença, ao tratamento farmacológico. Vou trazer isso melhor para vocês falando da fisiopatologia, mas, por exemplo, a gente sabe que o exercício físico reduz diretamente índices glicêmicos. O que, ok, a medicação também faz, mas dentro da redução com o manejo pelo exercício, eu tenho modificação de modulação metabólica que o remédio não dá. Então, via de regra, os efeitos do tratamento não farmacológico são superiores ao farmacológico nesses pacientes e mais sustentados. Além do que, o exercício físico, o início da prática, que normalmente é muito difícil, né, quebrar essa inércia do paciente, principalmente se é um paciente mais idoso, é um paciente que nunca fez exercício, é mais difícil quebrar, entrar nessa rotina. Mas a gente sabe também que a neuromodulação, né, ocasionada pelo exercício, pela atividade física, ela é tão potente que ela acaba modificando outros fatores junto. Então, por exemplo, em atletas, vou pegar o exemplo mais impactante, né? Não queremos transformar nossos pacientes em atletas, mas pensando nos efeitos do exercício,
Os atletas não fumam, por exemplo, não é simplesmente porque eles não querem fumar ou porque eles sabem que fumar faz mal. É isso também, provavelmente. Mas é porque a neuromodulação não combina. Então, quando a gente vai falar lá da liberação de neurotransmissores, da dopamina, da serotonina, de neurotransmissores de bem-estar e que modulam alguns hábitos de vida da gente, quando a gente troca essa modulação, a gente adquire o hábito, né? E aí a gente traz para esse paciente o benefício de algo que é de menor custo e de muito mais eficácia no controle dessas doenças cardiovasculares. Então, eu trago isso para vocês porque, às vezes, isso está diretamente relacionado com a forma de manejo que a gente dá. Abram o pensamento de vocês que, se esse paciente vai para a reabilitação, precisando inserir o exercício físico na vida dele, quebrando esse padrão sedentário, e a reabilitação não é atrativa, é algo chato, é algo ruim, que ele vai lá fazer todos os dias a mesma coisa, que é algo que não muda a rotina dele, dificilmente vocês vão trazer isso para essa modulação. E é muito mais fácil para a gente prescrever para um paciente que está ali comprometido, ele está presente no tratamento, ou ele consegue relacionar a melhora dele com coisas do dia a dia. Então, dentro disso, é uma discussão tão complexa, porque a gente pode, inclusive, trazer aqui o objetivo de avaliação, por exemplo. Quando a gente avalia um paciente, o que a gente quer? A gente quer o resultado da avaliação ou a gente quer transpor o resultado dessa avaliação com a rotina dele? Quando a gente escolhe um teste funcional. Então, é muito mais fácil a gente justificar a nossa prescrição, né? Em cima de fatos reais da vida desse paciente, entendendo o objetivo dele, e ele conseguir ver, bom, ele não vai ter noção que ele subiu 30 degraus a mais no teste do degrau, mas ele vai ter noção que ele está subindo a escada da casa dele, que ele mora, não sei, talvez numa casa que tenha 2 ou 3 lances de escada, que ele está subindo isso de uma maneira melhor, sem cansar tanto. E isso a gente tem que trazer para a funcionalidade.